Quando você trabalha numa empresa, você tem aquele ambiente seu de trabalho e que, por mais que a empresa seja uma empresa grande, robusta, com muitas frentes de trabalho, com sede em vários estados ou em muitos países, enfim, uma multinacional, você, claro, naturalmente, você tem um grande número de amigos, seja no escritório onde você trabalha, seja através das visitas em regionais no país que você trabalha ou mesmo visitando outros países. Mas quando a gente trabalha com consultoria, uma coisa muito interessante é que você visita diferentes empresas com diferentes negócios, com diferentes pessoas, com diferentes características regionais, e isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa localizada no estado de Goiás, né, com uma característica muito particular. Foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Inicialmente, ao ir trabalhar, fazer um trabalho nessa empresa, um amigo, né, que já tinha trabalhado por Goiás falou sobre a característica do povo goiano com algumas particularidades, né, alguns pontos de atenção em comparação, por exemplo, ao povo, à população do Rio de Janeiro, ao carioca, né? E foi muito interessante porque quando eu fui trabalhar nessa empresa, inicialmente me chamavam de carioca. Ô carioca, ô carioca. Depois me chamavam de Paulo César. Formal, né, Paulo César, e depois me chamavam de Paulo. Aí você vai dizer, mas espera aí, eu não estou entendendo nada. O carioca, o Paulo César e o Paulo. O carioca era algo que eu estava lá trabalhando na empresa, então era muito mais fácil já associar a minha imagem a uma pessoa que estava chegando do Rio de Janeiro. Ao Paulo César, já caracterizava, ao me chamarem de Paulo César, e eu percebia isso lá, uma proximidade maior, né? Mas quando estavam me chamando de Paulo, nós já éramos grandes amigos. A relação de confiança havia se sedimentado, a relação de confiança havia se consolidado. Então, em todas essas fases, do carioca, do Paulo César e do Paulo, todas elas ocorridas com muito respeito, todas elas ocorridas com muito carinho, né? Mas a melhor fase foi a do Paulo, indiscutivelmente. Ali nós éramos colegas de trabalho, ali eu já estava incorporado à cultura da empresa, ali eu já estava transitando com absoluta facilidade pelas mais diversas áreas da empresa e ali a implantação das ações que eu precisava fazer para encontrar a solução desejada para aquela consultoria, a implantação estava fluindo de maneira muito mais leve e tranquila, né? Então, eu gosto muito de falar isso, ou seja, você sempre tem que respeitar, você sempre tem que prestar atenção à cultura do local que você vai trabalhar e entender que isso faz parte de um processo normal, esse ganho de confiança, essa curva de proximidade, eu gosto de chamar dessa forma, né? Você chega no local, há toda uma formalidade que existe, um respeito, isso é absolutamente normal e maravilhoso. Mas essa curva de proximidade que ocorre entre o consultor, o cliente e entre o consultor e o público que vai estar auxiliando ele na solução dos problemas da empresa, essa curva de proximidade é algo fundamental de ser observado. Não precisa acelerar demais, não precisa, de alguma forma, querer que ela aconteça da noite para o dia, ela vai acontecer na medida em que o contato torna-se mais frequente e na medida em que você consegue passar para o teu cliente uma percepção de humildade, de seriedade e de profissionalismo. A partir do momento que você consegue construir isso, essa curva de proximidade, ela flui com muito mais rapidez. E foi uma experiência absolutamente extraordinária, essa que eu tive no estado, com um cliente do estado de Goiás, deixou muita saudade, e isso é muito importante a gente falar, né? Nós fazemos grandes amigos, que são os nossos clientes, todos eles com a sua particularidade e todos eles deixam uma pontinha de saudade em nós que somos os consultores. Tem um outro ponto que eu quero
ressaltar também é sobre a postura do consultor. Certa feita com um cliente específico, no mercado muito diferente dos que eu já havia trabalhado, que era o mercado financeiro, né? Efetivamente trabalhando numa empresa similar a um banco. Um mercado que eu nunca havia trabalhado, num desafio muito particular, né? Onde, imagine você, o mercado financeiro é algo extremamente versátil, né? É algo onde o nível de informação muda com uma velocidade muito grande, onde o nível de desafio, de entrega de resultado é muito elevado, os desafios são grandes, né? E a necessidade de uma celeridade para a entrega desse resultado é muito grande também, é muito forte isso, né? Você, quando trabalha numa instituição financeira, o ritmo é frenético, né? E você encontrar o tempo necessário para fazer o diagnóstico daqueles problemas que o cliente precisava ser solucionado, encontrar intervalo de tempo para conversar com as pessoas, para fazer as entrevistas, era algo extremamente desafiador, né? E esse trabalho teve uma característica muito interessante em função do desafio que ele representava e da minha pouca experiência, diga-se por sinal, né, nesse segmento financeiro especificamente, eu comecei a desenvolver, eu fiz o diagnóstico, aprovei a solução com o meu cliente, mas na implantação da busca pela solução específica, no fluxo da informação, eu tomei um caminho errado, né? Eu segui por um caminho onde eu demoraria muito tempo para implantar a solução. O cliente já estava de acordo com a solução, mas o caminho que eu escolhi para implantá-la foi um caminho muito longo, né? E muito longo por quê? Porque eu queria ter muito zelo para que aquela implantação não gerasse nenhum tipo de problema ou de trauma na equipe. Mas não funciona assim, né? Ou seja, a celeridade nesse mercado é algo impressionante. Tudo precisa acontecer com muita rapidez, com muita eficácia e principalmente com um nível de assertividade incrível. As soluções têm que ser cirúrgicas, num curto intervalo de tempo e que tragam o resultado na maior proporção possível. E aí o consultor, eu, no caso, precisei, né, parar o trabalho, chamar o meu cliente e falar assim, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar porque o caminho que eu tomei não foi o melhor, vai gerar um resultado, mas no intervalo de tempo que não vai te satisfazer. Conversei com o cliente, ele concordou plenamente e eu recomecei o trabalho. Eu acho que é muito importante você ter o bom senso de reconhecer que, perante essas situações, você precisa efetivamente ter a transparência sempre com o teu cliente. Por quê? Numa situação dessa, onde eu acreditei que o caminho que eu havia tomado não era o mais rápido, talvez até o meu cliente fosse falar para mim o seguinte, não, o caminho que você tomou, eu estou de acordo, segue por esse caminho. Talvez ele vá demorar um pouco mais de tempo, mas eu quero que você siga por esse caminho. Ok, eu ia continuar seguindo por esse caminho, mas ele teve a mesma leitura que eu. Ele falou o seguinte, se você seguir por esse outro caminho, que foi o que eu apresentei, você com certeza vai entregar a solução que eu preciso no intervalo de tempo menor. E o tempo aqui é um fator de sucesso absolutamente necessário. Então, conversamos, chegamos ao acordo e eu, sem nenhum tipo de receio ou de medo, admiti aquela minha leitura errada, aquele meu erro, aquele meu equívoco. E isso gerou, ao final do trabalho, uma situação de reconhecimento por parte do meu cliente muito bacana, que ele falou que poucas vezes, principalmente nenhuma vez a partir de um prestador de serviço, ele havia visto um reconhecimento, uma solicitação de discussão onde o caminho para se alcançar determinado resultado tivesse errado. Normalmente as pessoas às vezes insistem, defendem a manutenção desse caminho ou porque realmente acham que ele é o correto, né? Ou porque às vezes não querem dar o braço a torcer.
E o que ele me falou foi isso: olha, eu percebi, e o que eu gostaria de agradecer a você, porque eu percebi que naquele dia você não teve vergonha de reconhecer o teu erro. Você não teve vergonha de entender que aquele caminho que você havia tomado não era o melhor, que seria necessário seguir por um outro caminho, porque o fator de tempo, para mim, era muito importante, para mim, no caso, para o cliente. E isso foi um reconhecimento que o cliente fez ao final do trabalho, e isso me deixou muito feliz, né? Então, tenha sempre isso claro na sua relação com o seu cliente. Princípios éticos, né? Ou seja, a partir do momento que você desenvolve um trabalho com princípios éticos sólidos, seja fiel a esses princípios, né? Não altere esses princípios, mesmo que isso custe perder o cliente, né? Mesmo que isso custe um pequeno problema com o cliente, mas não altere os seus princípios. Se eu reconheci que de alguma forma o caminho tomado não era o melhor, assuma, mostre para o cliente que você está em dúvida, que você está inseguro se aquele caminho é o melhor e divida com ele a solução. Você fazendo isso, você consegue estabelecer uma relação de transparência e isso, com certeza, melhora a sua relação com o cliente. Por isso, não perca nunca isso de mente. Transparência, princípios éticos fortalecem muito uma consultoria, fortalecem muito a sua relação com o seu cliente.